Informações técnicas, apoio emocional e a presença constante durante toda a gestação e até depois do parto. Esses são só alguns dos serviços das doulas. Se você não está tão familiarizado assim com essa expressão, com essa profissão incrível, hoje no Fazendo a Diferença, você sabe tudo sobre esses serviços incríveis para as mamães, especialmente aqui de Framingham. Eu estou com a Yara Camilo. Tudo bem, Yara? Oi, prazer, tudo ótimo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu estou animadíssima com essa conversa, porque eu acho que pouca gente tem noção da importância das doulas, né? Vamos começar com esse nome, que eu estava fazendo a minha pesquisa, eu faço minha lição de casa, viu, gente? E eu pesquisei que é um nome grego que vem de a mulher que serve. Eu já amei. Me conta um pouquinho sobre essa origem dessa palavra e todo esse papel das doulas. Sim, a gente como doula, a gente está ali justamente para servir. Servir essa mulher no momento que ela se encontra, né? Na gestação, precisando de apoio, precisando de suporte, principalmente aqui, que é um país, né? Que é uma língua diferente, o sistema é diferente, então a gente encontra essa mulher geralmente na gestação e aí a gente vai acompanhando ela durante todo o processo, a gente está ali no dia do parto, né? Naquele momento super emocionante e depois do pós-parto também a gente dá um suporte para essa mulher. Isso é uma coisa que você está falando que é muito importante, que você já tocou na questão, que é estar fora do seu país, né? Porque como brasileiros a gente tem essa sensação, não interessa quando, né? Você está aqui há 10, 20 anos, você sempre tem essa sensação quando você está doente, quando você está mais frágil emocionalmente. Eu acho que o processo de gestação, eu tenho várias amigas brasileiras que já estiveram grávidas aqui e eu escuto a mesma coisa. Eu me senti tão desesperada, tão sem apoio. Me conta um pouquinho em como é essa assistência, né? Porque você me falou que durante a gestação e também até no parto. Como é a assistência? No que uma doula consegue ajudar? Sim, então a gente faz encontros no pré-natal, trazendo informação, educação perinatal. Então a gente vai explicar todo o processo do corpo, a fisiologia, o que acontece. A gente vai conhecer essa mulher, entender como que é a vida dela, quais são as necessidades dela, para poder ajudar ela da forma que ela precisa. Algumas famílias estão aqui só a mulher e o marido, eles não têm mais nenhuma rede de apoio. Eles não têm, às vezes eles não falam, muitas vezes eles não falam nem a língua. Isso mesmo. Então, a gente está ali, né? A gente faz esse processo, dá esse suporte no pré-natal, com informação, a gente prepara, né, explica para elas como que funciona o sistema, quais são as possíveis intervenções que podem acontecer durante o parto. Ai, que legal! A partir daí a gente elabora um plano de parto, que ali a gente fala para ela, olha, aqui você pode colocar as suas escolhas, não é porque você está em outro país, não é porque você não fala a língua que você não tem direito de escolher. Receber o que ele está falando que você vai fazer. Exatamente, então a gente explica tudo isso. Yara. E aí a gente faz esse plano de parto no dia, quando a mulher começa a sentir os sinais de trabalho de parto, quando ela começa a perceber tudo aquilo que a gente já conversou no pré-natal, ela já começa ali mandando mensagem, explicando, ó, tô sentindo isso, o que eu faço? Aí a gente fala, ó, não, isso aí tá normal, isso aí você pode ficar em casa, vai tomar um banho, vai caminhar. E aí, conforme as coisas vão evoluindo... Que segurança, né, que você está dando para elas. Sim, porque muitas vezes elas não sabem, elas desesperam e correm para o hospital. Aí chega lá no hospital e falam, não, isso não é trabalho de parto, volta para casa. Um banho de água fria, né? E eu acho que principalmente quando está já ali no fim, vai dando aquela ansiedade, qualquer sintoma você está confundindo já com o parto, né? Então, a gente dá esse suporte também no dia do parto. E muitas vezes... dependendo, eu vou para a casa da pessoa, eu fico com ela ali, eu ajudo ela a definir o momento dela ir para o hospital também. Quando ela vai para o hospital, eu vou para o hospital junto com ela. E aí fico lá durante todo o processo. Igual eu te falei, muitas vezes as minhas clientes não falam inglês. Então, essa comunicação com a equipe também, muito facilitada. A gente ajuda. Que legal. E aí o bebê nasce. Depois que o bebê nasce, a gente ajuda com a amamentação, então aquela primeira pega ali, eu falo que eu só vou embora depois que o bebê começou a mamar. E depois que a mãe comeu também. Porque depois ela passar por um trabalho de parto ali de horas, né? Às vezes 24 horas ou mais, ela tá exausta, ela tá morrendo de fome. E aí o bebê nasceu, ninguém preocupa com a mãe, ele só preocupa com o bebê, 100%, né? Eu já falei, quando o bebê comeu, né? Porque é isso, né? Aquela preocupação que não vai pegar o peito, que não vai mamar.
Verdade, então, a gente nem pensa na mãe, coitada. Pego uma coisa para ela comer, depois que ela comeu, que tudo, né, se acalmou, aí é o momento que eu vou embora. Nossa, que legal. Depois eu mando mensagem, e aí, como é que tá? Tá bem? Como é que tá fluindo as coisas? Já foi para casa? Tá precisando de ajuda com alguma coisa? Então a gente dá esse suporte aí no pós-parto também. Nossa, depois a gente faz uma visita no pós-parto para encerrar esse ciclo também, né? Que eu acho que nem se encerra, né? Porque você vai acabando fazendo parte tanto daquele processo que eu fico imaginando. A criança tem uma cólica, já vai lá de novo. Não deve ser assim. Sim. Tem clientes que, assim, eu tenho uma cliente agora que eu vou acompanhar o terceiro parto dela. Olha que lindo! Então a gente mantém esse vínculo, sabe? Ai, que legal! É muito legal. Já tá, a Yara tem fotinho lá na família já. Aliás, ela estava me contando antes da gente começar que você está na sua terceira gravidez. Então, essa experiência toda começou por você? Sim. Me conta um pouquinho como é que foi o seu encontro com essa profissão. O que você fazia antes? Como é que você decidiu que você ia fazer essa assistência, né, a mulheres na maternidade e ser doula? Então, eu nunca imaginei estar nessa área. Eu falo que assim, foi uma coisa que eu me encontrei e que eu sou apaixonada, porque no Brasil eu cursava arquitetura. Nossa, nada a ver. Nunca pensei em ir para a área da saúde. Olha. E amava arquitetura. Mas aí quando eu cheguei aqui, mudou um pouco os planos. E aí, um tempo depois, engravidei do meu filho, meu primeiro filho. Tinha 24 anos. Novinha. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu sou uma pessoa super controladora, né? Então eu precisava saber tudo. Queria saber tudo que era possível, o que poderia acontecer, o que eu, né, não queria, quais eram as minhas escolhas. Então eu comecei a estudar sobre esse processo e aí conheci a profissão da doula. Já no finalzinho da gestação, fiz curso, coloquei meu marido para fazer curso também. Olha que legal! E tive a minha experiência, tive uma experiência muito boa, porque eu tinha muito medo do parto normal, porque a gente escuta, né? A vida toda, muita coisa, sofre, a pior dor do mundo. Sim. E tinha as histórias da minha mãe também, que tinha ali um sofrimento. E eu falei, e a cesárea também, gente, me cortava. Não dá pra saber onde correr, né? Tinha pavor do parto. E aí eu vivi a minha experiência, tive um parto normal, não foi fácil, foi longo, foi desafiador, mas foi com muito respeito, eu muito bem informada também. O que faz uma diferença absurda, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue saber o que vai acontecer, o preparo já começou ali, né? Por mais que você nem esteja no momento ainda, você já está se preparando para aquilo, né? E aí, eu tive uma experiência muito boa, eu falei, gente, todo mundo merece. Parir é muito bom. Ó, parir. Por isso que ela tá no terceiro, viu, gente? Pelo jeito não vai parar por aí, não. Não, cara, acabou. Parir é bom, mas depois para cuidar não tá um trabalho. Então eu vi assim que aquilo poderia ser uma experiência positiva, sabe? Não necessariamente, igual eu falei, não é uma experiência fácil. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? Pode ser muito positiva, sabe? Então eu vi que ali eu poderia ser essa pessoa, ajudar essas mulheres a conquistarem essa experiência positiva de parto, né? Com respeito, com acolhimento, com informação, porque eu entrei nesse mundo e não saí mais. Olha, que legal. E 9 meses depois que o meu filho nasceu, eu fiz o meu curso de doula. Achei incrível. E você me estava começando a falar ali sobre o perfil de cada mãe, a história de cada mãe, né? Que você procura saber, porque são, né, pessoas já são diferentes, né? Que dirá quando a pessoa vira mãe, né? Porque a partir do momento que está gerando, né, um nenenzinho ali dentro, os hormônios se bagunçam todos, quase uma briga interna louca, né? Como que é essa análise de perfil, né? De histórico, de genética, de situação psicológica, emocional? Como que é que vocês fazem essa questão? Então, ao longo do pré-natal, a gente vai conversando, né? A gente vai fazendo encontros. Eu faço questão de fazer pelo menos um encontro presencial, que eu vou na casa da pessoa, que eu... vou conhecê-la pessoalmente, né? Porque o virtual é muito bom, dá muitas possibilidades pra gente, né? Mas o presencial é totalmente diferente. Então, não sei, assim, acho que a pessoa vai se sentindo confortável com a minha presença, com a conversa ali, com o acolhimento, e ela vai se abrindo, vai se soltando. Então, e aí quando chega, e eu falo, você tem que estar confortável comigo, porque no dia é um dia de muita vulnerabilidade, né?
Então, quando a pessoa percebe que ela tem esse cuidado vindo, né, da gente como doula, ela se sente muito confortável em estar se abrindo, né? Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazendo intencionalmente também. Claro. Mas, né, essa relação que a gente vai construindo ali no pré-natal, isso abre a possibilidade dessa pessoa se abrir comigo, sabe? E ela tem que se sentir segura, né? Sim. Porque você está me falando ali de situações em que ela está querendo já correr para o hospital e que você fala, não, isso é normal. Se ela não se sente segura com a sua informação, ela não obedece, né? Sim. Então, essa construção de relação é muito importante mesmo, Sim, né, sim. Yara? E me fala um pouquinho dessa parte técnica, porque né, essa parte emocional, eu acho que a presença, né, nem que não seja o tempo todo ao lado, mas ela sabendo que tem alguém ali por ela, eu acho que já ajuda muito. Mas existe um conhecimento específico, existe um conhecimento técnico que você, né, falou aí de uma reação, de um sintoma e que você sabe identificar. Como é que foi a sua formação para chegar nesse ponto e qual que é a tua segurança para passar isso para a mãe com não vai ter problema, estou te falando que é isso, vai ser isso. Então, a doula, certas coisas ela não pode orientar a gestante. Legal. Mas ela pode falar, olha, isso que você tá... Porque muitas vezes coisas que não é né, do nosso conhecimento, não é nossa responsabilidade como doula, elas trazem pra gente. Claro. Tudo elas trazem pra gente. Acabou-se. Porque no Brasil, né, as pessoas têm o telefone do médico. Qualquer coisa elas mandam. Aqui não. Não. Aqui não tem nada disso. Então, qualquer coisa que elas sentem que elas sentem que tá diferente, normal, elas falam pra gente. Então, aí a gente orienta a pessoa, olha, isso aqui, por mais que às vezes eu acho que é normal, eu falo, você tá incomodado, você tá sentindo que tem alguma coisa errada? Entre em contato, leve essa informação para o médico, ou então eu vou falar para ela, olha, isso aqui é normal. Dá um exemplo. Sim. Quando a mulher está entrando em trabalho de parto, ela tem um corrimento mucoso com sangue. E aí, sangue na gestação corre para o desespero. Desespero. E isso é normal. Isso eu consigo falar para a pessoa, né? Não, isso é normal, isso é parte do processo. A gente até conversa antes do pré-natal. Antes de acontecer. Sim, mas na hora que acontece, não elas adianta. mandam foto. E Acho aí, que tá diferente. Então, assim, algumas coisas eu consigo falar, não, isso aqui é normal. E aí, quando elas trazem coisas assim, que não é minha responsabilidade orientar, eu vou orientar ela falar com o médico, sabe? Porque às vezes ela vai estar com uma coisinha ali que, sim, que talvez são sintomas de uma pré-eclâmpsia, que ela tá achando estranho, mas ela não vai levar para o médico. E aí quando ela traz para mim, eu falo, não, acho que isso é válido, ou você ir na emergência, ou você tentar entrar em contato com o seu médico para ver, né, de que se trata. Com certeza. Eu também conheci pessoas aqui, exatamente aquilo que você falou, às vezes está só com o marido e às vezes nem com o marido, né? Sim. Eu já tive 2 amigas que enfrentaram gravidezes aqui sozinhas, né? E eu fico sempre pensando, meu Deus, porque é isso que você falou, o relacionamento com a medicina no geral nos Estados Unidos é absolutamente diferente do que no Brasil. Sim. Que dirá essa proximidade que se cria, né, com o ginecologista, né, com o obstetra, porque as pessoas têm, realmente vira ali uma relação, uma conversa mesmo, né, sobre os sintomas, e não tem isso aqui. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho se você já teve clientes nessa situação e quão isso é diferente, quando a pessoa está um pouco, né, mais fragilizada do que o normal na gravidez, né? Sim, eu já tive uma cliente que ela não tinha, né, um parceiro, ela era uma mãe solo e o bebê dela ficou sentado e ela teria que fazer uma cesárea sozinha. E ela não queria? Ela queria fazer normal, ela queria, a princípio? Né, porque ela era sozinha, imagina a recuperação dessa mulher. Então ela queria muito parto normal. Sim. Mas aí diante dessa situação, a opção que ela tinha era cesárea. E aí eu acompanhei ela na cesárea, né? Eu era a pessoa de suporte ali dela nessa cesárea. Tive uma outra também que agora recente, o esposo foi detido pela imigração. Gente, e olha aí um caso super recente, porque está essa situação agora. E aí? E aí ela tinha a mãe dela que veio do Brasil, mas a mãe dela estava mais desesperada, tadinha. Meu Deus. Porque ela não falava nada de inglês. E estava indo para um hospital que ela, né, não conhece nada, ela não sabe nada. Filha, assim, então,
A mãe dela, quando eu fui fazer a visita pré-natal, ela falou assim, nossa, que alívio de ter você lá, viu? Porque eu fico imaginando ela lá em trabalho de parto, eu não sei nem o que falar com as enfermeiras, eu não sei acho me que ia comunicar. deixar a pessoa mais nervosa Sim, ainda. então, assim, a gente vê que, às vezes, só nossa presença ali já faz muita diferença, sabe? Eu tenho absoluta certeza disso. E também, às vezes, gente, não é nem... Né, se você está assistindo e conhece alguém que está gestante ou se você está nessa situação, às vezes não é nem a questão de não ter uma opção. Também tenho pessoas conhecidas que falaram, não, meu marido vai desmaiar, porque não pode ver sangue, já tem aquelas situações, né? Meu marido vai desmaiar, ele não pode ver sangue. A minha mãe vai enlouquecer, vai me enlouquecer, né? Tem gente que tem essa situação. Então, também é uma opção, né? Nesses casos todos, você pode acompanhar no parto e você pode orientar tudo ali, né? Sim, muitas vezes também, né, eu faço questão, eu peço que eles participem, pelo menos da encontro presencial, porque ali naquele encontro presencial, eu vou conversar com o marido também. Claro. Vou explicar para ele, olha, isso aqui é normal, isso aqui não precisa desesperar, ela precisa que você esteja bem, ela precisa que você esteja tranquilo. Então, no dia ali, eu ajudo ele também, porque muitas vezes eles querem ajudar, mas eles não sabem nem como. Então, eu estando ali, eu trago alguns recursos para eles também, tá? Que legal. E me fala um pouquinho do teu projeto específico, né? Que você está falando dessa função, né? Dessa mulher que serve, né? Das doulas no geral. Mas como que funciona o seu serviço? Você tem um número de assistência presencial, mais o projeto online. Me conta um pouquinho como é que funciona. Sim, eu tenho um limite né? Geralmente as doulas, elas têm um limite de partos que elas vão acompanhar por mês. Ah, tá. Porque Qual é? O meu é 4 a 6 partos por mês que eu acompanho. Depende. Para poder fazer isso de uma forma bacana. Sim. Quando a gestante é o primeiro bebê, ela demanda muito mais. Porque geralmente o parto é mais longo, as dúvidas são mais frequentes, as inseguranças são maiores. Quando é o segundo, terceiro, quarto bebê, já tá bem mais tranquilo e o parto é mais rápido. Então eu vou avaliando essas coisas assim, sabe? Olha, então a gente tem um limite de pessoas que a gente acompanha por mês. Com todas essas pessoas, a gente faz os encontros pré-natais, a gente acompanha o parto e faz ali a visita pós-parto. Você já quer falar do projeto? Pode falar. Sim. A Origem Doulas, que é um projeto meu e da Vanessa, que é doula brasileira aqui também há 10 anos. E a gente viu uma demanda muito grande que a gente não conseguia atender. Então, você está falando até que vocês estão selecionando outras pessoas, né? Sim, sim. Olha, como a gente tinha, né, a gente tem esse limite de pessoas que a gente consegue atender naquele mês, acaba vindo mais gente do que, principalmente agora com o seguro Mass Health cobrindo, aumentou muito a demanda. E aí a gente viu a possibilidade de ter outras doulas que estão, né, chegando agora também para poder fazer essa redistribuição. Então a gente conseguia atender todo mundo, mas não só nós duas, porque nós duas a gente tem um limite de pessoas que a gente consegue atender, direito, né? Yara? E aí essas pessoas que estão começando também, essas doulas, elas às vezes ficam um pouco perdidas, sabe? Sem saber muito como fazer, surgem muitas dúvidas. Então a gente conseguia ajudar essas novas doulas também. Então são 2 serviços paralelos aí, né? São as clientes em si e essa formação de novas doulas, digamos assim, né? Que vocês estão também trabalhando nisso. E me fala uma coisa, a curiosidade que me surge deve ser muita aflição, né? Muita coisa que você quer esclarecer quando você está nesse processo de gestação, mas a frequência maior que vocês veem são dúvidas técnicas, coisas assim, práticas, né? Olha, estou sentindo isso e aquilo, ou né, tive um sangramento assim, assado, ou são questões mais emocionais, que vocês percebem que são, né, mais uma conversa, uma terapia quase, né, que você vai resolver a questão daquela mãe? Sim, eu vejo que muita coisa é má informação. Olha só. Escuta, minha mãe porque falava, minha avó dizia. Aconteceu isso, aconteceu isso com não sei quem, alguém me falou isso, e aí a pessoa fica, mas sério, aí aquilo já afeta ela, já começa a ficar preocupada. Aí eu falo, qualquer coisa que você escutar, traz para mim, porque, né, muitas vezes não é verdade. Olha, que legal. É falta de informação, né? E aí a pessoa e eu falo assim, não, a pessoa não pode ver uma grávida que ela vai contar a história horrorosa. Geralmente da tem uma história da feliz. prima, né? E aí deixa assim a grávida desesperada, ela já começa a achar que aquilo vai acontecer com ela.
As pessoas fazem isso? Então, geralmente são essas informações erradas, sabe? Que as pessoas passam. E aí gera um impacto emocional também, né? E às vezes até físico, porque a pessoa vai ficando nervosa, começa a sentir uma coisa que nem efetivamente é, né, da gravidez. E por isso que é muito importante esse pré-natal, porque ali a gente traz informação baseada em evidências científicas. Não estou falando aqui o que eu acho, né, o que eu escutei. Não, aqui a gente faz um pré-natal com as informações baseadas em evidências. Então, ali ela entende o processo real. Aí, quando alguém vai falar alguma coisa para ela já sabe, isso aí não é verdade, não. Né? Já não falei com a minha doula. Não é bem outra coisa. E me fala uma coisa, você citou a questão que eu acho interessantíssima, que eu não sabia, então acredito que muita gente também não saiba, é que o plano de saúde pode arcar com essa despesa de você ter uma doula durante a sua gestação e até depois do parto, é isso mesmo? Sim. O Mass Health, desde dezembro de 2026, 2026 não, desculpa, 2023, começou a cobrir o serviço de doula. E a gente, né, eu, a Vanessa, a agência, a gente está cadastrado com o Mass Health. E aí, qualquer pessoa que esteja grávida, que se qualifique na renda, que qualifique para o Mass Health, ela qualifica para o Mass Health Standard, que é o que cobre o serviço da doula. Então, ele cobre ali 8 horas pré-natal e pós-parto, e aí a doula vai fazer essa distribuição de horas de acordo com a necessidade da gestante. Sim. E cobre o parto também. Então, qualquer gestante que tem o Mass Health Standard, ela tem essa cobertura da doula. Para quem não sabe muito bem como lidar, vocês também ajudam nesse processo? Por exemplo, se ela entrar em contato com você, eu quero que meu plano de saúde, né, arque com isso, vocês também ajudam nesse processo do plano, a entender, a ligar, de repente, né, às vezes a pessoa não fala inglês? Sim, quando ela está grávida e ela liga para o Mass Health, ela qualifica, né, por causa da renda, ela já consegue o benefício na hora. Ela não precisa fazer nada para ela conseguir ter o serviço da doula. Entendi. Porque a partir do momento que ela tem o standard, ela já qualifica. Olha que legal. Então, geralmente, as clientes já vêm para a gente, ela informou o plano que ela está grávida, ela qualificou para o Mass Health Standard, ela já vem para a gente apta a ter esse acompanhamento. Que legal. E vocês estão, né, efetivamente cuidando da comunidade brasileira, né? Então as mulheres, aí as mamães aqui de Framingham podem ter esse serviço ainda com assistência do plano. No que é diferente? Eu não sei se você já chegou a trabalhar com americanas, mas com certeza o contato é inevitável, né? Tem alguma diferença em que você sente assim, olha, com as brasileiras tem que ter um cuidado maior nisso, ou a questão mesmo que você falou do fato de estar longe de outros familiares, no que vocês prestam mais atenção porque o foco são as brasileiras? Sim, o nosso foco é a comunidade brasileira, né? Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão as clientes americanas que eu já acompanhei. E eu vejo que elas estão na cultura delas, elas falam a língua delas. Então, não tem tanto medo, não tem tanta insegurança. Elas estão muito mais tranquilas. Com certeza. E aí no hospital, elas são mais respeitadas. Olha só. Porque elas falam a língua, porque elas não são imigrantes. E, infelizmente, a gente tem situações de discriminação, né? Que triste, né? Então, é muito nítido, assim, essa diferença da segurança da mulher, às vezes até do tratamento dos profissionais. Então, por isso que o nosso foco é na nossa comunidade, porque são as pessoas que vão se beneficiar mais do nosso suporte, né? Principalmente por a gente falar as duas línguas. E você já teve alguma situação, eu queria que você me desse alguns exemplos de clientes, uma que você teve que intervir nesse sentido, falar assim, não, peraí, né? Você não pode falar assim, ela tem sim o direito a essas e essas opções de parto, não sei, né? Coisas que você viveu e que você conseguiu ajudar efetivamente, um exemplo assim, e outras situações legais também, coisas que, né, porque isso não é tão bacana, né? Infelizmente a gente tem que lidar com o preconceito numa hora tão delicada, né, de uma mulher como essa, mas eu queria que você me contasse um pouquinho se você teve exemplos assim, tanto assim, né, que você teve que intervir porque não foi tão positivo, quanto pontos bacanas que você falou, nossa, que legal que é a minha profissão. Sim, já teve situação assim de ter um médico ali querendo fazer um procedimento que não fazia sentido e a gente tem que falar, né? Eu falar, a minha cliente falar e ele se sentir, não sei se a palavra seria ameaçado, mas ele sentir assim, você está querendo me falar o que eu Olha só. tenho que fazer? Então, assim, não é muito frequente que isso acontece. E uma coisa assim, que uma cliente minha, o último parto que eu acompanhei, ela me falou e que me tocou muito. Ela falou assim, Yara, era o segundo parto dela.
eles tratam a gente diferente quando tem uma doula, né? Ela falou, o primeiro parto não teve nada disso, no mesmo hospital. Ela não teve direito de usar ninguém ofereceu uma bola para ela, ninguém ofereceu um chuveiro, ninguém ofereceu uma banheira. E eu já cheguei lá e eu falei, vamos pegar uma bola, né? Falei com ela, pede a bola, pede o quarto com a banheira, vamos usar a banheira. Então, assim, as pessoas vêm, elas falam assim, nossa, na hora que você chegou, mudou o tratamento. Duro, né, que tenha que ter uma outra pessoa que não seja a própria gestante, a própria mãe já seria o suficiente, né, mas que bom que achamos uma solução para esse tratamento equivocado, né, completamente inadequado dos médicos, porque precisam respeitar a vontade da mãe, né? Porque a partir do momento que tem alguém ali que fala a língua, que entende o que está acontecendo, que sabe dos direitos daquela mulher, aquele profissional ali, ele vai ter uma abordagem diferente. E eu acho que é muito natural a gente ter esse receio. Às vezes, mesmo falando a língua, quando você vai ao médico, como é tudo diferente, né? Por exemplo, aqui, eles lutam muito para te dar antibiótico. Você pode estar lá morrendo, eles não dão. Aí você fala, não, eu fui no médico, mas ele não deu. E aí você fica assim mesmo, né? Sim. Então, eu acho bacana ter uma pessoa ali para se impor na situação, né? Você já está na praia, você sabe o que pode e o que não pode, então você impõe por elas, né? Muito legal. Yara, foi um prazer absurdo conversar com você. O teu projeto é incrível, acho que de uma relevância para as mamães aí, sem numerar, assim, muito legal mesmo. Eu vou contar que a gente vai divulgar muito para que você ajude outras tantas mulheres e principalmente, obviamente, a nossa comunidade brasileira, né? Que elas se sintam mais abraçadas emocionalmente, mais assistidas tecnicamente. Fica à vontade se você quiser dar um recado, falar um pouquinho do seu projeto aí final para a gente fechar nossa entrevista. Muito obrigada, foi um prazer, passou rapidinho mesmo. Eu falei para ela assim, olha, a gente vai conversando, quando você vê, já acaba, é muito rápido. Então, a gente tem o nosso Instagram agora, que é o Origem Doulas. Quem tiver interesse de ter uma doula, pode nos chamar lá, vai ser um prazer poder, né, acompanhar essas mães, acompanhar esses processos, né, essas gestações, esses nascimentos, essas chegadas. É uma honra para a gente estar presente num momento tão especial na vida da família, né? Com certeza, e foi um prazer imenso também para a gente ter a Yara aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e agora saibam tudo sobre as doulas e indiquem esse serviço de extrema importância para as mamães que vocês conhecem. Hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem.